É só acessar o... Olá, sejam bem-vindos ao podcast Política de Primeira, mais um episódio começando, agradecendo sempre a sua interação, a audiência, né, nos últimos episódios, sempre com os comentários, pedindo sempre para você, então, nesse movimento de interações, para você curtir esse vídeo, desde já deixar o seu like, é a nossa propaganda de sempre, que você se inscreva também no canal. E ative os sininhos das notificações, todo conteúdo novo que chegar você vai recebendo. Muito obrigado pela audiência no podcast, nos episódios recentes que nós levamos ao ar. Continue participando. Começando mais um episódio, eu sou o Fabiano Arruda, ao lado de Henrique Chuto. Chuto, bom dia. Bom dia. Tudo certo? Tudo certo. Vamos ter uma boa conversa hoje com o nosso convidado. Chuto, sempre muito legal estar aqui. E eu quero, então, apresentar já direto o nosso convidado do podcast, a entrevista de hoje com o deputado federal Luiz Ovando, do PP. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Fabiano. Satisfação muito grande estar aqui com você e com o Chuto. Satisfação é nossa. Médico, o Luiz Ovando foi eleito deputado federal em 2018, reeleito em 2022. O senhor disputou, falando um pouquinho sobre trajetória, o senhor disputou 7 eleições, 4 para a Câmara dos Vereadores de Campo Grande, uma o senhor disputou como vice-prefeito, uma para deputado estadual, outra para federal, antes de ser eleito deputado federal em 2018. Se tiver alguma inconsistência aqui, o senhor fique à vontade para corrigir. Mas o senhor sempre teve focado, ao visualizar essa carreira política, no legislativo? Sempre foi uma ideia do senhor? Fabiano, eu, na verdade, conversando aqui antes de começar com o Chuto, ele falou sobre 7. Eu não contei, mas foram 20 anos, né? 20 anos dessa disputa e alguns episódios marcantes, né? Um deles foi exatamente quando eu saí candidato a vice-prefeito com o Carbelino. Em 98, por ocasião da eleição do Zeca do PT, governador, e que o Carbelino foi candidato a senador e quase se elegeu, e eu saí candidato a deputado estadual pela primeira vez. Não conhecia praticamente nada do sistema, entrei e fui. Minha filha, na época, me ajudou, a gente viajava pelo estado, ela era jovenzinha, ela guiava muito bem, eu tinha uma van besta, então viajava à noite, ela guiava, eu guiava, enfim. Então foi uma experiência boa, mas na verdade eu não estava ainda enfronhado com o sistema, né, político e também as tendências, viu, Chuto? Não ganhei. Tive 2.700 e alguma coisa de votos e continuei militando. O meu partido na época era o PPS, para qual eu fui convidado pelo Fausto Mato Grosso, já falecido, amigo da época da universidade. E daí para frente eu continuei. No 2020 fui convidado pelo Carmelino, que não se elegeu senador também, a ser vice, porque o pessoal puxou o tapete dele e deixou sem vice e eu acabei preenchendo o espaço sem muita experiência. Continuamos. Tentei algumas vezes vereador, não fui eleito. E quando foi em 2014, o partido, agora já em outro partido, no PSC, disse, olha, você vai ser candidato a deputado federal. Eu falei, não, mas entrar no meio aí só tem cobra criada, é só gente preparado, recurso. Eu falei, não, o senhor tem voto, o senhor é conhecido e tal, o senhor vai. Tá bom. E fui. E surpreendentemente eu tive quase 10 mil votos sem recurso. Foi quando o Nelsinho saiu candidato a governador, também não se elegeu. Tive quase 10 mil votos, fui até mais votado em Campo Grande do que um deputado federal na época do PT. Era e se reelegeu, e eu tive mais votos do que ele em Campo Grande. Eu falei, tá aí, eu acho que eu tenho cara de deputado federal e não de vereador. Viu? Em 2016 fui candidato a vereador e ainda pelo PSC, o partido perdeu o time, não fez coligação, e não fazendo coligação, embora eu tenha sido o 24º mais votado, não me elegi porque não deu legenda. Aí eu desisti, falei, não, chega, estou cansado. A esposa falou, não, você não vai desistir, você vai ser candidato a deputado federal daqui 2 anos. Então, incentivo importante da família. Mas muito, né? E a esposa acreditava, e foi, sem recurso, tá? E acabei saindo, não aparecia nas pesquisas, viu, Chuto?
Aquela história da pesquisa não aparece e eu desanimado, ela falou, não, você vai ser eleito, você vai ser eleito, você vai ser eleito. E fui, e verdadeiramente fui eleito. 50.376 votos. Então isso aí é a minha trajetória assim, de forma sucinta, objetiva. Bem resumida. Né? Bem resumida, porque na verdade realmente foi uma luta e foi uma determinação, e eu já comecei na política já com alguns anos, depois de aposentado na universidade. Eu digo sempre para o André Putinelli, falou, você podia ter me ajudado. Né? Ele falou, eu digo com liberdade com ele, porque nós trabalhamos no interior na época, né? Médicos, né? Médicos, enfim. Então, essa é a história sucinta. Deputado, o senhor já respondeu a outra pergunta, que seria se nesse ínterim você teria pensado em algumas vezes em desistir da disputa. Então, pensou em desistir mesmo? Pensar em desistir, então. De disputar a nova eleição. E a esposa, então, foi a gente quem ser convenceu. candidato, né? Quem foi candidato, é muito difícil você ser candidato. Pela abordagem, o pessoal monta esquema para te sugar em vários aspectos. Eu, como médico, professor universitário, a gente podia contribuir, né? Contribuir assim, atendendo. Eu atendi, inclusive, um assentamento, Capão Bonito, em Cidrolândia, durante 2 anos. Solicitação de recurso, enfim, era complicado, e as pessoas te pegam realmente no sentido de tirar o que pode, por ocasião das campanhas eleitorais. E depois continua, mas é mais comedido quando você está numa situação já de mandato. E eu disse para a esposa, eu falei, não, chega. Depois que eu, com votação suficiente para assumir a Câmara Municipal, com a votação que eu tive, Chuto, 11 vereadores assumiram com menor votação, porque eles tinham legenda e eu não tinha. Aí eu falei para ela, chega. Mas ela disse, não, você vai ser. Então ela foi muito firme nisso. E eu fui, e hoje o meu mandato, primeiro a Deus, depois a ela, sem dúvida, e aqueles que trabalharam comigo que acreditaram em mim. Nossa, porque eu tinha, viu, Fabiano, interessante isso, eu chegava na padaria, tinha uma senhora, que eu sempre me encontrava, doutor, eu não vou mais votar no senhor. Eu falei, mas por quê? O senhor só perde. Eu falei, não, continua votando, que uma hora eu vou ganhar. E deu certo, e graças à esposa que perseverou nisso aí. Né? Isso é uma coisa... O senhor faz uma trajetória muito comum na política, que é o médico que acaba indo para a política também. O senhor explicaria como essa tendência ou essa naturalidade que a gente já viu na história de diferentes situações, o médico profissional acabar entrando na política? Eu, quando ia para o interior, eu trabalhei no interior logo que eu me formei, e este ano aqui, apenas para registrar, é importante, eu faço 50 anos de graduado em medicina na Universidade Estadual de Mato Grosso Único, Campo Grande. Aí ela vira Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em 1975. Esse ano são 50 anos. E quando a gente ia, eu trabalhei no interior, em Iguatemi, destacado pelo Exército, em Amambai, e daí fui para Iguatemi. E no interior o pessoal dizia assim, é muito difícil ganhar de médico. Quando o médico é bom, é simpático, resolve, é competente, enfim, a população o tem com carinho, né? Então, quando o indivíduo se candidata, ele quase sempre consegue. Mas a minha candidatura não veio por isso. Eu, quando pequeno, menino, em Corumbá, meu pai era sempre envolvido com questões políticas, mas ele não era candidato. Papai era mecânico, ele tinha um caminhão e ele era contratado, inclusive, para participar dos comícios, porque na época não tinha televisão, não tinha absolutamente nada. E eu ia com ele, e eu gostava daquilo, né? Era uma festa, aquela... Papai morreu cedo, 37 anos, eu tinha 13, né? E aquilo ficou. Depois que eu me formei, eu falei, abertura política na época, né? Em 1977, 78, o João Figueiredo foi o último, 85 houve a eleição do Tancredo, o Sarney que assumiu, porque ele morreu, enfim. Então, na época, aquele apelo da lembrança, da alegria, né, do ufanismo que existia na política, me atraiu. Mas eu comecei a ver, trabalhando, que era preciso agora fazer alguma coisa. Não naquela situação pura e simples de alegria, de menino, mas agora de responsabilidade de cidadão. Era preciso fazer alguma coisa, principalmente na saúde. E nós começamos, mas sem grupo. E eu até hoje não tenho grupo.
né? Eu tenho essa dificuldade da política, não que eu seja um indivíduo intransigente, difícil, não, eu sou muito bom de relacionamento pela condição médica, mas as pessoas não aceitam muito a sua forma de pensar, a sua maneira de proceder, e você, numa certa idade, é muito difícil fazer grupos hoje, né? E a gente está conseguindo agora aglutinar pessoas em torno de uma forma de pensar, e por isso nós estamos caminhando aí até aqui, resistindo, né, aos embates e aos desafios. Deputado, vamos falar um pouco sobre saúde, né? Sua especialidade. De uma forma geral, como médico, como quem até hoje ainda atende em consultório, como você avalia a questão do atendimento médico à população? As reclamações, por exemplo, de falta de medicamentos, falta de leitos hospitalares, são recorrentes há décadas, né? Sempre isso nunca se resolve. Então, o que eu pergunto, deputado, na sequência? Faltam recursos ou o problema seria de gestão desses recursos? Como você avalia? Chuto, essa é um questionamento. Isso aí é parecido àquela parábola dos cegos indianos palpando um elefante. Você já deve ter ouvido falar. Sim. Como é que o elefante é? Isso. O indivíduo palpava a pata assim, do elefante, a barriga, ele falava, aqui é uma muralha. Palpava a cauda, isso aqui é o esparador. Palpava a trompa, isso aqui é uma grande cobra, né? Palpava a parte óssea lá dele, o marfim, né? Falava, isso aqui é uma lança. Enfim, cada um tem uma visão da saúde. Porque a saúde é uma coisa, a medicina é outra. Eu digo sempre que a medicina vai muito bem por causa que a ciência avança e as coisas só funcionam dentro de algum aspecto. Mas a saúde não vai tão bem. E o que acontece? O SUS é um sistema fantástico. E o pessoal defende o SUS de unha e dente, eu também defendo. Mas só que o SUS, ele pecou por um aspecto. Ele descaracterizou o médico. O sistema hipocrático da medicina, que é aquele da relação médico-paciente, do compromisso individual, bilateral, foi abominado no SUS, porque é um sistema socialista. O Estado é mais forte. E a gente tem dificuldade na Câmara, inclusive, de colocar determinados projetos que venham a agilizar isso. Eu tenho um projeto que é de credenciamento, isso não é inédito meu, de credenciamento do médico no seu consultório pelo SUS. Uhum. Por quê? Porque nós perdemos a identidade médica, nós precisamos resgatar a identidade médica. Porque você trabalha aqui na televisão, vai dizer assim, o Chuto é um cara bom, é um indivíduo eficiente, atualizado, dedicado, diligente no que faz. Então, tem pessoas à espreita querendo te levar para outro, porque você tem uma identidade de ser um profissional competente. E o médico no SUS, ele se esquece. Você foi atendido por quem? Você pergunta para o paciente. Quando ele sai, não sei, doutor, um médico careca, um médico velho, um médico gordo, um médico jovem, bonito. Então o pessoal não atenta para o fato do indivíduo estar ali por uma competência, e o médico não tem compromisso com o paciente não tem compromisso com o médico. Então esse é o que tem acontecido. E aí nós vamos para onde? Se você olhar os programas do SUS, o programa de transplante, o programa de emergência, o programa de oncologia, de terapia, enfim, funciona perfeito. Mas quando você vai para a atenção primária em saúde, não resolve. Então o problema hoje da saúde está na base, e está todo mundo sofisticando, comprando aparelhos, ressonância, tomografia, o que você imaginar. Nós temos cidades aqui no interior de Mato Grosso do Sul com ressonância magnética e tomografia, e não sabe o que fazer, porque o atendimento básico que resolve, que faz o diagnóstico, está distorcido. Então o médico, pela anamnese, pela interação, pela relação médico-paciente, ele tem condição de fazer o diagnóstico em 80% das situações. Ele não faz em 20%. O indivíduo chega na frente do médico e fala assim,
que aconteceu com o senhor? Eu estou com dor de cabeça, tomografia. Ele não caracteriza a dor de cabeça, porque a dor de cabeça às vezes é uma contratura cervical, às vezes é hipertensão, às vezes é uma alteração de ocular, né? Um estresse. Ele não caracteriza, ele pede um exame, tira aquele paciente da frente, joga uma carga em cima e as coisas vão complicando. Então tem tudo isso, sabe? Deputado, eu queria fazer uma provocação ao senhor nesse contexto, porque o senhor falou da questão da relação médico-paciente, mas há uma situação para ser observada que diz muito respeito à saúde pública, que é a insatisfação do paciente. Via de regra, o paciente está insatisfeito porque ele esperou demais para chegar àquele atendimento com o médico, ele esperou horas numa unidade de saúde para chegar àquele atendimento, quando ele está sofrendo com algum tipo de dor, alguma coisa, quando ele levou o filho, não conseguiu atendimento. Na atenção básica, porque ele demorou demais para conseguir uma agenda, uma consulta, um exame e tudo mais. Então, esse sistema todo também, ele também não ajuda a explicar essa relação que o senhor está dizendo. Às vezes o paciente chega na frente do médico e ele já tá alteradíssimo e acaba, de alguma forma, descontando no médico também, né? Eu acho que isso tem feito parte da realidade da saúde pública brasileira. O senhor concorda? Concordo, você está certo. Eu trabalho no consultório, meu consultório é privado, né? As pessoas sabem quem é o Dr. Luiz Ovando, mas isso não foi no estalo de dedos, foi uma construção. Mas eu também atendi na emergência do hospital universitário, na emergência de hospital privado aqui, que eu era sócio, inclusive, e você estava na frente, o indivíduo chegava com 2 pedras na mão, em cima de você. Claro, você regride quando você está doente. E é natural e o médico tem que entender isso. E quando você vai num posto de saúde, o indivíduo já vai com predisposição de que ele vai ser maltratado porque ele já esperou muito tempo e que o médico não vai resolver o problema. O médico nem olhou para minha cara. Não olhou para minha cara, fez isso aqui, enfim. Então isso é fato. Mas isso por que acontece? É simplesmente porque perdeu-se essa identidade. Existe um trabalho do Banco Mundial que mostrou que grande parte da insatisfação é o tempo de espera. A maior parte da insatisfação é o tempo de espera. Espera para consulta, esperando, quando não é urgência, ou quando vai urgência, vai no posto de saúde ou na UPA, é tempo de espera para ter, embora haja classificação, né, de urgência, de risco, você fica esperando muito tempo e isso incomoda o paciente e ele agride o médico, e o médico às vezes cansado, porque ele acha que ele tem que ganhar mais, ele não sistematiza aquilo que ele verdadeiramente tem que fazer, então ele dá plantão, está com sono, está isso, está estressado, é a família, é o filho, então o dia a dia, o cotidiano do indivíduo. Aí ele também agride o paciente e vira aquela confusão e ninguém tem resultado adequado. É um conjunto. Então eu tenho insistido sempre com os prefeitos do interior, falou, você precisa reciclar o seu médico, você precisa estimular, reconhecer e gratificar bem a sua equipe de saúde, não só o médico, mas a equipe toda de uma maneira geral. Mas isso, infelizmente, eles não atendem, eles querem comprar equipamento. Eles querem ter o ultrassom, o eco, a ressonância. Ressonância e tomografia virou arroz de festa. O pessoal quer comprar e não é barato, e você manter isso é pior. E a outra coisa que está em moda hoje é construir hospital, mas tem uma razão também, né? Nós tínhamos aí uma média de 3,6 leitos por 1.000 habitantes na década de 90 e 98. Nós baixamos isso para 2,3 com aquela história da deshospitalização. Mas a hora que você constrói o hospital, você aumenta o número de leitos, mas você precisa manter. E é caro manter, não é barato manter. E aí é que está o maior problema, exatamente. E profissional, né? Então, se o senhor falasse que a bala de prata para resolver, então, de repente, o paciente que vai lá na unidade de saúde, no sistema público, espera demais. O que é? A gente colocar mais médico? É realmente investir em infraestrutura? Está faltando dinheiro? Se o senhor falasse uma prioridade, o senhor com essa experiência expressiva que o senhor tem na saúde, médico, hoje do outro lado da ponta, no legislativo, o que o senhor diria? Nós temos trabalhado, Fabiano. Eu digo sempre, eu citei para vocês que esse ano eu faço 50 anos de medicina. Quando eu terminei, a nossa escola de medicina aqui em Campo Grande era a 53ª. 53 escolas do Brasil. Em 2018, nós já tínhamos 306 escolas médicas. Hoje, em 2025, nós estamos com 494 escolas médicas. O aluno
tem sonhos, a família tem sonhos, ele está buscando, mas ele não está recebendo a qualificação necessária. Nós estamos tendo muito mais escolas médicas de doutrinação ideológica do que, na verdade, de preparo técnico e médico daquele egresso futuro para poder resolver o problema da sociedade. E vou exemplificar para você por quê. Mato Grosso do Sul tem em torno de 3,6, 3,8 médicos por 1.000 habitantes no estado. Campo Grande em torno de 5,5 por 1.000. Vitória, no Espírito Santo, tem 18 médicos por 1.000 habitantes. O interior do Espírito Santo, do Piauí, tem 0,7 médicos por 1.000 habitantes. Então, o que está acontecendo? O médico que está saindo, o egresso, ele não tem condição de resolver o problema básico do interior. Aí ele fica na cidade. Já está começando a haver desemprego médico. E o médico que vai para posto de saúde, isso é uma reciclagem constante, isso não é preocupação dos prefeitos, a gente tem falado, a gente percebe que não é. Ele diz, tem médico, e acabou a conversa. Então isso não está resolvendo. Então nós temos muitos médicos localizados nas cidades grandes e pouco médico que resolve no interior. Então precisa de uma política. Aí o pessoal fala, política de Estado e tal, também não vai resolver. O que nós precisamos é formar bem e o prefeito, através de um programa de saúde adequado, mas aí precisa de uma compreensão administrativa, pagar bem e exigir qualificação. Porque você ter uma ideia, hoje, eu recebo lá, isso aí é constante, isso é a realidade que nós estamos vivendo. Os prefeitos pedem para a saúde carro, quando não pedem ambulância. Tem uma cidade aí que foi, nós temos 12 e não está dando. Eu falo, mas o que você está fazendo com a saúde? Eu falo, não, tem que levar. Não resolve nada. Tem uma cidade aqui no interior, no centro de Mato Grosso do Sul, eu fiz esse levantamento. Por semana, eles andam 27.000 quilômetros. Você vê, Mato Grosso do Sul, de ponta a ponta, 800 quilômetros. De uma ponta a outra. Norte, sul, leste e oeste. Não passa disso. Se passar alguns poucos quilômetros. Numa semana, esse município do centro anda 27.000 quilômetros. Não está resolvendo nada. E aí sobrecarrega Campo Grande. Sobrecarrega Dourados. Faz esse ciclo de novo. De novo, entendeu? Então é preciso rever isso aí. Agora nós começamos lá, por esse excesso de médico, né, para tudo quanto é lado que tem aí agora, a prova de proficiência médica. O indivíduo forma, mas para receber o CRM ele vai ter que fazer a prova. E está uma luta, ainda não foi aprovado. Tem 2 projetos. O projeto do Luizinho, que é o líder do PP, doutor Luizinho, ele é médico, é ortopedista, e o projeto do Marcos Pontes, que é o senador, o astronauta. Seria algo na linha do exame da OAB, mais ou menos? Seria isso? Mais ou menos igual a isso. Parecido. Aí o pessoal pergunta assim, isso resolve? Não resolve. Mas você sistematiza, você melhora um pouquinho, até para você pegar e especificar as escolas médicas, Chuto. Porque tem escola médica que recebe, faz pirotecnia, não forma adequadamente e continua ganhando dinheiro em cima do aluno. É isso que a gente precisa... Eu queria pegar nesse tópico, deputado, achei interessante, por essa enxurrada de novos médicos saindo, né? Todos os anos. O senhor já disse que já está havendo desemprego em algumas cidades por Exato. conta desse número excedente de médicos. Por outro lado, aumentou muito também a competição, a disputa por uma vaga nas residências, né? Porque o número de residências não aumentou, né? Porque para você oferecer uma residência de qualidade, você precisa ter um hospital. E não se tem um hospital sendo construído na mesma proporção que surgem as faculdades de medicina. O Brasil está partindo para uma realidade onde vai ter muito médico generalista sem especialização. Essa vai ser uma tendência? Como você avalia? Deixa eu só destacar bem isso aí. Sua pergunta é muito importante. Uma das coisas que a sociedade, e a gente precisa trabalhar para que verdadeiramente possa haver uma compreensão. Eu tenho falado, isso aí é um termo que a gente usa muito. Quer dizer, é o clínico, é o generalista,
É medicina interna? O que na verdade é? Quando a gente fala generalista, né, é aquele médico que não tem uma especialização. Sim. O clínico, em princípio, é o médico que tem uma especialização em clínica médica. Mas o que é a clínica médica? A clínica médica nada mais é do que a medicina geral. Você não vai operar muitas vezes a hérnia estrangulada, mas você vai fazer o diagnóstico preciso e você vai ver os desdobramentos metabólicos, respiratórios, cardiovasculares daquela situação, rapidinho colocar o paciente em condições e chamar o cirurgião opera. A gente da cardiologia faz muito isso. Fala, tá na hora de operar a válvula mitral, opera. Não é o cirurgião, porque o cirurgião é aquele cara que a sociedade, de uma maneira geral, vê como supra-sumo, né? É quase que o Deus. Mas quem realmente faz a diferença é o clínico, que indica na hora certa. Então o que está precisando? Nós estamos precisando de generalistas preparados. Hoje existe a estratégia de saúde da família, que é o médico especializado em saúde da família. Mas aí também já tem uma distorção ideológica da formação. Se você for ver, a residência em saúde da família, eles ganham 5,5 vezes mais do que o residente tradicional. Por quê? Simplesmente porque o governo quer fazer esse tipo de incentivo, e está correto. Mas só que quando ele faz isso, o residente tradicional ele precisa de 60 horas. Esse é o programa conforme a Comissão Nacional de Residência Médica. 60 horas semanais. E o médico de saúde da família, ele trabalha em torno de 38 horas semanais. Então você veja que tem muito ganho, pouca prática. E não tem preenchimento das vagas. Há vagas abertas. Por que o indivíduo não entra na estratégia de saúde da família? Porque ele não vê perspectiva futura. E aí ele quer ser o quê? Ele quer ser dermatologista. Na minha época de acadêmico, dermatologia era tratar pereba. Mas hoje é o supra-sumo, né? Porque é beleza, tira mancha daqui, tira mancha dali, faz isso, implanta aqui, aquilo outro. Enfim. Então a dermatologia hoje está mais concorrida do que os vestibulares quando eles acontecem. Então, na verdade, então uma você indústria vê, toda, né? É uma indústria toda. Os congressos de dermatologia são um verdadeiro glamour, né? Por quê? Porque é beleza. Sim. As pessoas querem ver. Então, na verdade, aquilo que é pouco, o governo tem que incentivar. E o governo não tem tido essa sensibilidade, que é exatamente o clínico. Então, o clínico fica sendo como se fosse simplesmente um degrau para ele ir para a especialidade. E a gente tem que estar muito atento para isso. Então, isso é programa de governo. Agora, não é fácil entrar na residência. E o que está acontecendo hoje, Chuto? Nós tivemos recentemente uma reunião na cardiologia, inclusive falando sobre isso. Existem muitos cursos complementares que não suprem as exigências da residência, até porque não são reconhecidos como residência. E o indivíduo não quer da residência, ele trabalha muito, o residente trabalha muito. O residente, eu falei, são 60 horas, ele ganha 4.109 reais. Esse é o salário dele, aí tem desconto, a bolsa dele, né? Ao passo que esse outro ganha 10 mil, da saúde da família, 10 mil e alguma coisa, com pouco trabalho, você vê que é 5,5 vezes mais. Eu já fiz essa conta. Então, na verdade, o residente, que ele tem aquela noção de que ele verdadeiramente quer ser um cara muito bom, ele faz a residência tradicional, porque ele vai trabalhar, ele vai lutar, ele vai se angustiar, enfim, e é por aí o caminho. Nós não tem jeito. Qualquer um que queira ser bom médico tem que fazer residência hoje. Antigamente não precisava, porque a gente fazia essa residência no curso. Não tinha concorrência. E você trabalhava desde o 3º ano até sair do 6º direto. E saía com alguma condição de resolver problema. A gente viu recentemente aí teve até uma saída, né, diante da falta de pediatras. Em algum momento você falou, não, o clínico geral faz esse atendimento na UPA, não tem pediatra, tem que dar conta, de vez em quando tem criança esperando atendimento. Então vem nessa direção do senhor estar falando da qualificação desse profissional.
A podcast Política de Primeira com o deputado federal Luiz Ovando. Eu quero aproveitar para fazer uma pausa aqui rapidinho, aquela propaganda de sempre. Se você não curtiu ainda, curta o nosso vídeo, é importante para o trabalho. Se inscreva no nosso canal para você conferir todos os episódios e também ative o sininho de notificação, que todo o conteúdo novo que tiver você vai receber em primeira mão, conteúdo fresquinho. Muito obrigado pela companhia sempre. O senhor é membro da Comissão de Saúde da Câmara Federal e recentemente teve uma discussão muito importante sobre a bebida comercializada no Brasil em meio aos casos de intoxicação por metanol. Como é que o senhor acha que o Brasil, que lições que o país tirou desse procedimento, como fechar essas arestas após esse episódio, esse processo, e como que o Congresso pode ainda contribuir, deputado? Fabiano, eu estava fui levar a esposa recente para uma cirurgia rápida e ouvindo o rádio, só problema de marginalização, de contravenção. Isso me preocupa no ponto de vista social. Essa questão do metanol, no etanol, do álcool etílico natural da bebida alcoólica, é um crime. Isso aí é uma consciência ou ignorância. É difícil a gente julgar isso, mas se o indivíduo coloca alguma coisa lá, ele está tentando tirar vantagem daquilo, do ponto de vista econômico, e não está preocupado com o outro. Nós devemos chegar a uma situação, e isso precisa ser enfatizado na sociedade. Isso parece romantismo, mas não tem outro jeito. Você tem que se preocupar com o outro. Não é simplesmente a concorrência, a competição. Então a sociedade melhor é aquela sociedade que se preocupa com o semelhante. E aí a gente até se reporta para poder tornar isso um pouquinho mais palatável, né? É o mandamento de Deus, e depois Jesus Cristo repete isso. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Aquilo que você não quer para você, não faça para o outro. E aí o que a gente vê? Isso é deixado de lado. E o indivíduo coloca e contamina um álcool com uma coisa que sabe que pode deixar cego, pode fazer uma lesão hepática irreversível, o indivíduo ir à morte, insuficiência renal, lesão cerebral. Ele não está preocupado, ele está preocupado em ganhar, em ter lucro. Então isso não passa de contravenção, isso não passa de crime, tem que ser tratado como crime. Agora vamos fiscalizar, né? A lei, ela é necessária, mas não significa que vai resolver o problema. Se nós nos preocupássemos mais em propagar princípios e valores, talvez a gente tivesse uma sociedade melhor. E as empresas, as famílias, de uma maneira geral, pudessem interferir e começar a mudança que a gente tanto precisa, sabe? Agora, que precisa ter uma sistematização, precisa. Apareceu aí, tem que ir atrás. Você vê quantos indivíduos foram contaminados por isso e em quantos estados brasileiros. Isso aí é uma coisa que é mais fácil de você detectar, de onde é que veio. Veio de uma fábrica, veio de uma distribuidora, veio de um local qualquer. Mas a parte legislativa tem que estar atenta. E nós discutimos isso, mas você vai pôr uma lei aqui, mas se você não tiver cuidado, tiver zelo, a lei não vai ser nada, não vai resolver nada. Deputado, vamos falar um pouco agora sobre política nacional. O seu partido PP já está em tratativas para a formação de uma federação com União, né? Essa ideia, essa tese já foi aprovada por duas lideranças, já está no TSE para homologação, mas recentemente surgiu aí uma aresta aí. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ele tem intenção de disputar a presidência e ele está nesse debate junto com lideranças do PP. Ele parece que não sentiu tanto apoio interno e ele está defendendo o fim dessa federação. Como o senhor avalia? Isso é possível ainda ou isso é... Não, é possível.
É possível? É possível. É possível o fim ou a É federação? possível o fim. É possível o fim e é possível a federação também, né? Eu tô rindo porque... Rindo de nervoso, como diz o meme, deputado. É porque a coisa é hilária, né? A gente faz assim uma retrospectiva, né? Você começa... Quando nós nos reunimos lá em Brasília, a bancada do PP, né? É bom falar isso, às vezes eu falo PP, o pessoal pensa que é PT, né? Não, é PP, é a consoante bilabial, né? PP, progressista, 11. Né? Quando a bancada se reunimos com o presidente nacional, Ciro Nogueira, e toda a liderança na época. Tinha acabado de sair o Arthur Lira, que foi presidente da Câmara e tal, uma liderança pesada, o partido é bom, consistente, muito presente na parte política nacional. E o pessoal falou, credenciando os deputados, o líder maior, o Ciro Nogueira, no caso, o presidente nacional, a fazer as tratativas, as articulações. E estava todo mundo entusiasmado. Qual era a argumentação? É que fazendo federação, você não precisa sair procurando. Porque o presidente regional, o presidente municipal, quando vai ter candidatura, ele tem que sair, proporcional, ele tem que sair procurando o candidato viável, que tenha condição e tal. E aí não tem implicações jurídicas, eleitorais e tal, aquela coisa toda. Isso dá muito trabalho. E quando você faz a federação, por exemplo, deputado federal são 8 vagas para Mato Grosso do Sul, você tem que ter 9 candidatos. Então, ao invés de você ter 9 candidatos do PP e 9 candidatos do outro partido com o qual você vai fazer a federação, você teria basicamente 9 candidatos só. Fica mais fácil, você pega o pessoal, garantia de eleição e tal. Mas eu perguntei, né, tirando a questão do recurso, que também aumenta, porque você reduz quem vai participar do recurso. Porque somos 2 e você com menos candidatos. Né? Eu perguntei pro presidente, né? Falou, olha, eu quero aqui fazer uma pergunta como médico. Porque quando a gente trata um paciente, você tem todos os passos, mas existe aquele da possibilidade de não dar certo. Aquela determinada conduta. Vocês já pensaram nisso? Eu gostaria de ter essa resposta. Um olhou para o outro olhou para um, tal. Ninguém falou nada. Terminou a conversa, ele recebeu e foi feito tudo ali, reunimos e tal, foi acertado com o partido com a União, enfim. Mas às vezes o silêncio diz muita coisa também, viu, deputado? Mas exato, mas o pessoal não sabia. O meu questionamento, ninguém tinha resposta. O que aconteceu? Eu participei de todas as atividades, né? Hoje, marquei uma audiência com o presidente Ciro Nogueira recente, porque eu tenho ouvido dos bastidores. Uhum. Tenho sentido, inclusive, de outros estados. Gente, inclusive, saindo do PP. Porque ficou amarrado. A chance diminuiu de reeleição. Pessoas de destaque nacional. Não dá, aqui não dá. E estão saindo. Eu senti o presidente abatido, triste, desmotivado. Falei, e a federação? Eu falei, Evandro, tá duro. Tá duro. Essa foi a palavra que ele falou. O Ciro. Tá difícil. Mas nós vamos ver o que nós vamos fazer. Esse foi o fim da situação. Ou seja, está se considerando a possibilidade, ele não me disse isso, a possibilidade, inclusive, de rever a situação. Mato Grosso do Sul. O PP hoje é um partido forte, né? Nós temos um governador, nós temos uma senadora, tem um deputado federal, tem 2 deputados estaduais, né? Vários... A Prefeitura de Campo Grande, vários vereadores, em torno de 250 vereadores do estado todo. Está muito bem colocado. Mas é vantajoso? Nós não sabemos ainda, entendeu? Nós não sabemos ainda. Como é que vai ser isso? Isso daí verdadeiramente não é fusão, essa aliança. Casamento. Esse casamento vai dar certo? É difícil, porque casamento a gente só sabe se dá certo você convivendo, né?
E, na verdade, a gente já está tendo resquício, já está tendo sinais de que parece que não vai dar certo. Porque uma que está lá no União critica o outro que está do lado de cá e tal, enfim, não está havendo... Ainda no namoro está tendo... o namoro já está tendo atrito, né? Então, a coisa está... Diria que já está no noivado, na verdade. A coisa já está séria. tá Então, eu noivado. não sei se vai virar, porque em outros estados a coisa não está bem. E aí você cita o fato do Ronaldo Caiado, que ele quer ser candidato a presidente. Sim. Ele é do União. E se ele for candidato a presidente, nós aqui já ficamos amarrados diante da chance, que eu tenho falado sempre isso, que nós temos a senadora, a Tereza Cristina, que tem um potencial eleitoral nacional de ser, inclusive, vice, né? Mas aí não é vice do Ronaldo Caiado. Seria vice de outro candidato. Ou talvez do próprio Ronaldo Caiado. Enfim, é muito difícil, é muito dinâmico a gente falar, vai ser assim. E o engraçado, né, deputado, é que esta federação, dentre as possibilidades de federações, era apontada como uma das mais certas até esse dia, né? Não. Agora, o senhor, pessoalmente falando, como é que o senhor observa diante dos projetos que o senhor tem para 2026? Pessoalmente, o que o senhor... como é que o senhor avalia isso? Qual que é a sua opinião no que diz respeito ao projeto do senhor? O senhor é bom? O senhor quer que se defina logo? Fabiano, eu disse no início que eu não tinha grupo, né? E continuo não tendo grupo. E eu continuo caminhando, mas hoje a gente tem um contato político maior, inclusive com os prefeitos, os vereadores, com a própria sociedade organizada, né? E eu não tenho levado em conta essa situação. Eu tenho olhado para mim, isso não é nenhuma prepotência nem arrogância, mas sempre foi assim, né? Você tem que atuar. E eu tenho olhado para mim no sentido assim, se eu não me mexer, eu não vou conseguir. Então, em princípio, a minha intenção hoje é reeleição. Com chance, isso aí o partido é que vai decidir, de ocupar, inclusive, uma vaga do PP para ser candidato a senador. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido. Mas aí, quem vai dizer é a pesquisa. A pesquisa é que vai falar. A população vai dizer, olha, o Trovando é um bom candidato. E eu digo sempre, já falei isso para a Tereza Cristina, falei, Tereza, se eu for o escolhido, eu preciso do seu apoio, se você me ajudar, o resto você deixa comigo. Porque a Tereza é uma liderança, sem dúvida, de Mato Grosso do Sul. Enfim, para mim, eu tenho que construir o meu caminho, não tem jeito. E claro, juntamente com prefeitos e vereadores e a sociedade. Para essa deixa que você não deu agora, ia perguntar mais para frente sobre o Senado. Então, o Senado ainda tem essa expectativa de sair ao Senado pelo PP. Isso não é uma coisa descartada. Não é não, Chuto. Eu tenho essa expectativa e eu tenho dito, insistido. Já falei várias vezes e continuo falando, já falei na frente de indivíduos também, de concorrentes do Senado. Tem vídeos gravados, disseminados pelo país inteiro. A eleição mais importante em 2026 não vai ser para presidente. Vai ser para Senado. Por quê? Porque nós vamos ter mudança de 2/3 das cadeiras, 54 cadeiras das 81. E o senador é aquele que vai recolocar o país no trilho novamente. Nós estamos vivendo um período de um consórcio político, executivo, judiciário, que está administrando o país muito mais o judiciário. E passando por cima das prerrogativas legislativas, inclusive da Câmara e do Senado. Isso tem dificultado muito. E, na verdade, quem tem que modular esse comportamento judiciário é exatamente o Senado. Agora, o senador só vai fazer isso se ele tiver autonomia, se ele tiver segurança, se ele tiver liberdade de posicionamento. O que muitos, em decorrência de processos e outros fatos jurídicos que carregam, não vão conseguir fazer, até porque não vão peitar o judiciário. Então o Senado tem um poder fantástico em termos de retomada da ordem jurídica desse país. Porque nós chegamos a um ponto de estar vivendo uma instabilidade não jurídica, uma insegurança não jurídica só, mas institucional. Porque o Senado não tem assumido verdadeiramente o seu papel de modulação
dos poderes. E isso é papel do Senado. Por isso eu disse que é a eleição mais importante do ano que vem. E quem for escolher tem que levar em conta isso. A gente não vai entrar aqui em questão administrativa, não, fulano é um excelente administrador. Eu rendo homenagem ao cara que é excelente administrador. E na política, na atividade executiva, você não passa incólume, né? É a mesma coisa que você for mexer com a drenagem de um tumor de um indivíduo, de um abscesso que está contaminado. Você vai sair de lá contaminado, mas você tem que fazer e tem que se posicionar em decorrência daquilo que é mais indicativo para aquela situação, naquela circunstância. Então, política tem muitas desculpas e nós não podemos simplesmente ir pela desculpa, nós temos que ir pela autenticidade do posicionamento do político. A preferência do senhor qual é? Deputado federal, reeleição, ou o senhor acha que é o momento de preferência ser o candidato ao Senado? Eu gostaria de ser candidato ao Senado. Porque eu digo sempre, e aqui já é até uma brincadeira, quer dizer, eu tentei ser muito tempo vereador. O pessoal não me quis como vereador, mas me quis como deputado federal. Eu já estou ficando velho, eu acho que eu estou com cara de senador, viu? Chuto. Deputado, numa conversa que eu tive com o senhor um tempo atrás, até acho que uma nota sobre isso, sobre o projeto de lei de anistia. Ela está na Câmara. O senhor me disse que a Câmara teria perdido timing para a votação do projeto, porque votou antes do projeto do imposto de renda, dos 5 mil reais. Esse projeto ainda vai ser votado esse ano, deputado? O projeto está lá. O que aconteceu? Teve um movimento, eu falei daquela circunstância, Chuto, porque ali não tem inocente, não tem anjo, né? Então você apresenta um projeto, o governo apresenta um projeto, o Senado, a Câmara e a população, né? O que acontece? Você tem que fazer o jogo na dependência da sua força política para você priorizar esta ou aquela situação. E naquele momento, o que o governo queria era exatamente votar o imposto de renda. O imposto de renda, a isenção dos 5 mil e aí progressivamente até 7.500 e alguma coisa lá, aumentar. Eles queriam fazer isso de qualquer jeito. Então o que tinha? Tinha que ter um contraponto de quem fala, bom, então nós vamos fazer o seguinte, vamos votar, mas antes nós vamos votar a anistia. Mas aí o pessoal fez o seguinte, então vamos fazer, vamos pôr o relator da anistia. Aí pegou o Paulinho da Força para fazer o relator da anistia. Ele não conseguiu, misturaram as coisas. Anistia é uma coisa, dosimetria é outra. Quem mexe com dose de pena não é a Câmara. Quem mexe com dose de pena é o Código Penal. Então aí você tem que fazer uma lei para mudar o Código Penal. Você vê que atrasou o processo. E o que aconteceu? O pessoal arrefeceu, baixou a guarda, passou, e agora o pessoal já esqueceu praticamente da anistia, embora ela esteja ali. Aí aparece o Fux fazendo a votação da pena, né, isentando o ex-presidente Bolsonaro, né, faz aquele o seu voto de 12, 13 horas, e agora, com a aposentadoria do Barroso, ele pede ir para outra turma. E nessa outra turma existe a possibilidade jurídica, inclusive, de se anular todo o processo que condenou o Bolsonaro e todos os demais. Aí o pessoal já fica... Entendeu como é que é a coisa? É extremamente dinâmica. Então isso daí é uma situação que fica agora. Vamos votar a anistia? Porque se a gente votar a anistia, você pode anistiar esses outros que injustamente, na verdade, eu acho que foram injustamente, porque eles estavam se fundamentando num artigo da Constituição que a manifestação é livre. Né? O artigo 15 você pode falar, desde que você não agrida, e se você agredir, você tem o Código Penal, né? O Código Civil, inclusive, para responder aquilo. Mas a coisa passou a hora. E agora subiu a vara, ou seja, subiu a referência. Então, deve ter mudanças aí do ponto de vista jurídico. Eu não sei como é que isso vai acontecer.
Então, está nebuloso, está emaranhada essa situação. O senhor acha que é uma questão de honra votar isso? Para quem pertence a esse espectro político, para quem é apoiador do ex-presidente Bolsonaro? Como é que o senhor avalia isso? Isso é uma coisa inegociável? Tem que ser votado para o senhor? Não, eu não acho que é inegociável, mas tem que ser votado. Eu não penso basicamente no Bolsonaro, eu penso das pessoas que foram injustamente penalizadas sem fazerem absolutamente nada. Você não pode de forma alguma comparar uma mulher que pinta a estátua da justiça com batom a um traficante ou estuprador que tem uma pena muito menor do que 14, 17 anos. Então, isso aí é questão de justiça. E justiça, uma sociedade ela só avança se ela primar pela justiça, ela zelar pela justiça. E é o que nós temos que fazer. E a gente tem que estar atento, principalmente quando você tem, não o poder, mas você tem a prerrogativa, você tem a responsabilidade de zelar por isso, que são os deputados, senadores, né? Deputado, ainda no Congresso, agora no Senado, essa semana foi aprovada a CPI, que investiga o crime organizado. Já não era tempo de debater esse assunto com mais... Já não está atrasado esse timing do debate desse Aí eu até tema? Aproveito para acrescentar também o questionamento do Chuto, porque aí quando alguém faz um questionamento e generaliza o Congresso, né, a gente tem uma mania de fazer isso, né, a sociedade brasileira ao longo do tempo fez isso, com motivos ou sem, mas acaba generalizando. O Congresso está aproveitando politicamente um assunto que é dramático para o Brasil, que é a segurança pública, porque chega agora, né? Como é que o senhor avalia isso, até pegando a pergunta do Chuto? O Chuto me pergunta se já não é hora de discutir. Ou passou o tempo. Passou o tempo. A segurança pública, ela tem que estar sempre no radar, ela está sempre na visão, né? E aqui apenas fazendo uma analogia, né? Quando Moisés, o grande libertador de Israel, estava próximo a conquistar a terra prometida, ele recebeu a orientação divina dizendo assim: olha, você vai amar o seu Deus e você vai atentar para a lei e você vai pôr na testeira dos umbrais e pôr na sua mão a lei que te leva a conquistar a terra. Daqui para frente vai ser tudo baseado nisso. O que significa colocar na testeira, colocar na mão? Tudo que você fizer, você tem que estar atento para aquilo que está ali, em termos de correção, de diligência, de dedicação, de próximo e assim por diante. A segurança pública, ela se faz necessária. A sociedade, de uma maneira geral, se a gente for pegar estatisticamente, 80% são pessoas excepcionais. 10% mais ou menos, dependendo do ambiente, ela vem para o bom e dependendo do outro, ela vai para o ruim. E 10% problemas. Mas nós temos que estar atentos. Nós temos que estar vigilantes. E o que aconteceu? O Brasil é um país de grandes desigualdades. Se você pegar Bangladesh e for olhar o índice de assassinatos, é em torno de 2,3 para 100 mil. Se você pegar Minnesota, um estado dos Estados Unidos bem evoluído, é praticamente a mesma coisa, 2,2 para 100 mil. Um extremamente pobre, o outro extremamente rico. Desigualdades é que fazem a diferença. Faz a diferença. Então você veja que no nosso país, hoje, nós tivemos aí El Salvador, que tem sido um exemplo de austeridade, de segurança pública, de prisão, enfim. Eles tinham um índice de 106, 102 por 100 mil, muito alto. Aqui, Mato Grosso do Sul é baixo, São Paulo era 20, Bahia tem 60, enfim. E a pergunta é, por que há esses assassinatos? É porque há muita desigualdade. E aí o indivíduo no meio, o jovenzinho que cresce no ambiente, a tendência dele é ir para esse lugar porque alguém o recebe, o acaricia e leva ele para ser um soldado do interesse, do maior problema que nós enfrentamos hoje, que é o tráfico.
O governo fez uma proposta, o ministro da Justiça, através de uma PEC, para centralizar as decisões da segurança pública no governo federal. Eu disse e tenho me colocado à disposição do pessoal que eu sou contra esse tipo de coisa, porque aí tem a semelhança da saúde um viés ideológico. Mato Grosso do Sul é um estado onde aqui a segurança resolve 85%, 88% dos problemas de contravenção. Ao passo que outros estados isso não chega a 20%. Rio de Janeiro é muito baixo a resolução. E hoje nós tivemos aí essa ação do Estado, né, matando 121 pessoas, inclusive 4 policiais, e o pessoal quer aproveitar e colocar isso. Nós temos que discutir, mas a gente não pode fechar o olho para o causador, para a doença básica. A doença básica é o tráfico. Mas o tráfico não é sozinho. Sabe, Fabiano? O tráfico tem consumo. A minha pergunta foi nesse sentido, deputado, porque a questão do crime organizado é bem antiga, né? E porque só agora, com esse episódio do Rio de Janeiro, que assunto de mais volta à tona. O timing não está muito atrasado. Não, isso aí tem que discutir. Já tinha que, algumas coisas, algumas medidas já não teriam que ter sido adotadas muito antes. Isso aí tem que discutir. O que aconteceu? Essa ADPF, a DPF é um termo jurídico que o pessoal usa, quer dizer, arguição de descumprimento de preceitos fundamentais. 638, 635, uma coisa assim. Foi feita pelo STF, proibindo os policiais de adentrarem o morro, subirem o morro. Isso fez o quê? É aquela história do radical livre que nós começamos. Quer dizer, você respira, você gera radical livre. O seu organismo tem que ter meios para reduzir a formação de radical livre para que não seja lesado. E eles proibiram exatamente isso, que foi a presença da polícia, evitando e tal. O que aconteceu? O tráfico se desenvolveu, os soldados do tráfico se sofisticaram em termos de armamento e passaram a dar guarida, proteção para traficantes que fugiam de outros estados lá dentro do Rio de Janeiro. Então você veja a que ponto nós chegamos. Por quê? Por proibição de um preceito, de uma coisa que é fundamental você ter o Estado presente através dos seus policiais defendendo o interesse. Enfim, Chuto, nós temos que discutir. Agora, o que acontece? O pessoal não pode ver um holofote, né? Essa é uma questão, não pode ver o holofote, quer ir e tal, aproveitar, eu sou o pai da criança, quero fazer isso, fazer aquilo. Então, na verdade, chegou-se, nós não podemos perder o time, nós não podemos perder a oportunidade de discutir e aprimorar e trazer a sociedade como um todo para essa discussão. Nós temos que trazer a sociedade. Não tem jeito, porque a sociedade é parte decisiva, inclusive nas escolas, nas famílias, nas igrejas, né? Nos clubes, em tudo quanto é lugar, nós temos que ter a sociedade presente, discutindo. Quer dizer, qual é o meu papel para evitar, para deixar de usar droga? Né? Tem que ser tratado. Nós temos, inclusive, lá, ideologicamente, o pessoal é contra as comunidades terapêuticas que têm resgatado e tirado o indivíduo da dependência da droga. Se ele é dependente da droga, ele vai comprar. Se ele vai comprar, ele vai estimular o tráfico e vai gerar violência. Então isso é integrado, é um sistema integrado, não tem jeito de tratar uma coisa só. Mas em relação especificamente à polícia, eu continuo sendo contra a centralização, por questão ideológica. Deputado, falar mais uma vez sobre política, agora política regional. Recentemente teve um desenho aqui na política regional concentrando nomes da direita e também extrema direita, muito por conta da ida de Reinaldo Azambuja para o PL. E aí, representantes dessa ala, muitos, inclusive do PL, foram contra essa ida. Esse movimento recente que tem gerado muita discussão, visando sobretudo 2026, o senhor acha que prejudica de alguma forma os projetos
da direita, ou a direita caminhando como um todo aqui em Mato Grosso do Sul? O senhor faz parte desse espectro. Qual que é a sua avaliação? Eu vou resumir essa pergunta, doutor Lovanda. Essa divisão da direita, ela afeta negativamente a reeleição do candidato do seu partido à reeleição, Eduardo Riedel? Olha, eu não acho que afeta assim negativamente, mas ela pode ameaçar. Ela pode ameaçar. O que acontece? Nós conversávamos aqui nos bastidores antes, Chuto, e a direita ela precisa se conscientizar de que é preciso falar a mesma linguagem, ter os mesmos comportamentos, as mesmas ações e sistematizar hierarquicamente o desempenho dos seus protagonistas. Por que eu digo isso? Porque a gente tem visto situações, assim, até certo ponto esdrúxulas. Orientação, por exemplo, de um determinado indivíduo de um estado sair candidato por outro. Não tem jeito. Indivíduo que sempre militou de uma linha ideológica partidária agora passar para outra e querer ser aceito. Não vai acontecer isso. E eu falei aqui que é igual você pegar um corintiano e colocar nele a camisa do Palmeiras e falar, agora você é palmeirense. Não vai ser palmeirense nunca, ele vai ser corintiano sempre. Até porque a questão de quando você contempla o indivíduo com o título de cidadão de uma determinada cidade, ele já adotou aquela cidade, ele já também, não só a cidade, mas os comportamentos de toda a região caracterizando. E aí a Câmara diz, você agora é um dos nossos, porque a Câmara representa a população. Agora você é um dos nossos, você tem o título de cidadão campograndense. Então você é puxado para aquela nova circunstância, mas depois de uma modulação, vamos dizer assim. Então o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul? O ex-governador Reinaldo Azambuja, PSDB tradicional, né? E foi colocado numa situação de presidente do PL. É claro que o pessoal não vai aceitar. É explicável, totalmente explicável. E isso divide os propósitos, divide os objetivos. Quer dizer, o propósito foi complicado, o objetivo vai ser totalmente alterado. Então a gente tem que ter essa sensibilidade, tem que trabalhar, né? Talvez o Reinaldo Azambuja, por ser um político bastante experiente, hábil em muitos aspectos, ele possa vir a conseguir resultado, o que eu acho difícil, a minha forma de pensar. Eu não sou um político velho, posso até me considerar experiente na vida, mas na política eu ainda sou aprendiz. E o Reinaldo pode ser considerado um indivíduo bastante experiente na política. Então, do ponto de vista comportamental das pessoas, das ambições, dos sonhos, eu acho difícil conseguir. E isso vai comprometer. Mas o que a gente não pode deixar de atentar é a coerência. Aqueles que são extremados têm que trazer um pouquinho, mas não perder o foco. De quê? De defender a sociedade, de defender os seus interesses, de defender a liberdade, de defender a família. São fatos, a ordem, a organização. Nós temos abandonado isso. Infelizmente. Então nós não podemos abrir mão disso. Se ele conseguir trazer o pessoal de uma forma convincente, talvez tenha sucesso. Agora eu fico preocupado, porque se não for assim, nós vamos dividir a direita e dar força para a esquerda. Aquilo que eu disse que nós precisamos ter senadores que venham fazer a diferença lá no Senado, pode estar ameaçado, e aí nós vamos abrir a porta para a esquerda tomar conta, e aí nós estamos perdidos, aí não vai ter saída. Bom, nós conversamos com o deputado federal Luiz Ovando, do PP, mais um episódio do podcast Política de Primeira. Agradeço muito a sua presença, a entrevista, e até uma próxima, deputado. Fabiano, eu que agradeço. Política de primeira, muito importante. E eu chuto também,
Isso aqui é uma oportunidade muito grande da gente colocar as ideias e as pessoas saberem quem você é, como você pensa, como é que você procede diante as várias situações. Muito obrigado pela oportunidade. Henrique Schutt, mais uma. Muito Mais obrigado. uma. Até a próxima. Muito obrigado. E a você, na nossa audiência, na nossa companhia, nós agradecemos sempre. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative os sinos de notificação para você receber os nossos conteúdos e até o próximo episódio. Para revê-los, inclusive os anteriores, é só acessar o nosso canal no YouTube, o portal Primeira Página e a gente te espera na próxima. Tchau. É só acessar o